Olá, sou Clóvis Jair Prunzel, sou professor e coordenador do curso de Teologia da UBRA. Nesse dia 25 de junho, nós temos um motivo especial para celebrar no curso e também com toda a Igreja Cristã na face da Terra, que é a apresentação da Confissão de Augsburgo, em 1530, feita por um colega de Lutero, Filipe Melanchthon, ao imperador Carlos V e sua corte. E essa data é motivo para a gente falar um pouquinho mais sobre o curso de teologia da UBRA e aquilo que identifica ele como um curso cristão. Por isso, o título que se dá a este vídeo, A Confessionalidade Cristã do curso de teologia da UBRA, vem ao encontro dessa celebração importante, né, que, a meus olhos, é de fato a data que marca o movimento do protesto. Protesto, em outras palavras, nada mais é não de um movimento político, econômico, bélico, mas de um movimento teológico. Protesto, né, era um termo técnico, né, que se usou no século XVI para definir alguém que confessava publicamente sua fé. E é exatamente isso que nós queremos, então, dialogar com você neste vídeo, né, que quer conhecer um pouquinho mais do curso de teologia da UBRA, através de sua identidade confessional. No dia 25 de junho, né, de 1530, o grupo de teólogos foi convidado pelo imperador, pelo império da época, a se manifestar. E aí foi uma comitiva de Wittenberg, liderada por Filipe Melanchthon, um dos professores da universidade, visto que Lutero não podia estar presente. Ele era considerado um fora da lei e um fora da fé cristã desde Worms, em 1521. Então, no dia 25 de junho, né, Melanchthon e sua comitiva foram convidados pelo imperador para se fazer presente dele e fazer a leitura, então, pública de um documento que justificava a forma de trabalhar na Universidade de Wittenberg em termos acadêmicos, tá? E é exatamente sobre isso que nós queremos conversar. Se hoje nós perguntássemos o que é a reforma, né, muita gente vai dizer que é um movimento de quebra, né? Não, a gente vai dizer que é um movimento de que um grupo de pessoas sobreviveu ao impacto né, de enfrentamento da época. Essa visão heróica, ela está presente em muitos movimentos. Tá? A partir do século XIX, muitas pessoas viram a reforma como algo, né, de rebeldia. Tá? Muita gente, inclusive, vai usar isso como quebra de paradigma. Mas não é isso que é a reforma. Outros vão olhar para a reforma, especialmente para Lutero e seus colegas, e vão ver um copo de cerveja. Tá? Nós temos aspectos culturais, né? Os alemães gostam de cerveja. Não só os alemães, aliás, nós brasileiros também, né? Mas a questão cultural está muito presente e nós celebramos, né? Mas também isso não é confessionalidade. Outros, e aí coloquei uma imagem de Hitler, né, olharam para Lutero como alguém que, além de ter uma visão heróica cultural, tem uma visão de caracterizar uma identidade de um povo. Tá? E, infelizmente, no século XX, né, Hitler e outros usaram Lutero como referência para criar uma identidade própria. Não é o nosso objetivo. Né? Aliás, nós nem usamos o nome luterano. Lutero não pode salvar ninguém, só Jesus Cristo pode salvar. Portanto, essas interpretações não são aquelas que você vai ver dentro do curso de teologia, certo? Bom, quais você vai ver? Vamos lá. Se nós perguntássemos para Lutero, né, o que é fazer teologia, e aí nós encontramos ele num dos sermões que ele pregou, dizendo mais ou menos o seguinte, né, eu vou pregar a palavra, vou ensinar, vou escrever sobre ela, mas não constrangerei nenhum homem à força, porque a fé precisa vir livremente, sem compromisso. Tome-me como exemplo. Eu me opus às indulgências e a todos os papistas, mas nunca à força. Eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Fora isso, eu não fiz nada. E enquanto eu dormia ou bebia a cerveja de Wittenberg com meus amigos Felipe e Amstorff, a palavra enfraqueceu tanto o papado que nenhum príncipe ou imperador jamais infligiu
tantas perdas sobre ele. Eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Aí está o cenário dos sonhos para um teólogo luterano, se quiser, e até um reformado. Sentado numa cervejaria, bebendo cerveja, enquanto a palavra está do lado de fora, no tumulto, colocando os diabos para correr, derrubando as fortalezas do mal e inaugurando o reino de Deus aos cristãos. É claro, a declaração é um exemplo clássico da habilidade de Lutero de expressar seu pensamento de uma forma cômica, chocante ou indiferente que prende a atenção enquanto defende um ponto sério. E esse ponto, para Lutero, é a palavra de Deus que é poderosa. A teologia desse parágrafo e o sermão no qual ele ocorre são clássicos exemplos precisamente desse tipo de poder. Como disse Lutero em um dos seus mais famosos hinos sobre o príncipe do mal, que ele, vencido, cairá por uma só palavra. Lutero considerava a doutrina, particularmente sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo, como absolutamente vital para a prática da vida cristã. Por isso, o nosso curso de teologia não é sobre Lutero. As ideias de Lutero são exploradas visando chegarmos a Cristo. Quando o diabo vem aí e faz nossos pecados tão grandes e Cristo tão pequeno em nossas mentes, que eles ameaçam nos dominar e enterrar o Evangelho, Lutero declara que a resposta é ter um bom entendimento de quem é Cristo Jesus. É por isso que eu sou tão sério e meu clamor a vocês que aprendam a definição verdadeira e correta de Cristo como base nessas palavras de Paulo, que se deu pelos nossos pecados. Se ele se deu à morte por nossos pecados, então, indubitavelmente, ele não é um algoz. Ele não é o que humilha o atribulado, mas o que levanta os caídos e traz propiciação e consolação ao temoroso. De outra forma, Paulo estaria mentindo quando diz que se deu pelos nossos pecados. Se eu definir Cristo dessa forma, eu o defino corretamente. Agarro o Cristo autêntico e verdadeiramente o faço meu. E evito todas as especulações a respeito da majestade divina e tomo minha posição na humanidade de Cristo. Não há medo aqui. Há pura doçura, alegria e similares. Isso acende uma luz que se mostra o verdadeiro conhecimento de Deus, de mim mesmo, de todas as criaturas e de toda a impiedade do reino do diabo. Esse é um ensino verdadeiramente magnífico que surge da rica cristologia do pensamento de Lutero e, de fato, de sua própria experiência. Alguém tem que dizer que é muito contracultural em nosso próprio dia. Tendemos a olhar para técnicas, coisas que podemos fazer a fim de resolver nossos problemas. Assim, a mulher cujo casamento está desmoronando poderia muito bem pensar que precisa ir a uma igreja na qual a série de sermões é sobre a restauração do seu casamento. Lutero ia discordar disso. A pessoa cuja vida está desmoronando e que assim é tentada a desespero precisa conhecer a Cristo e fazê-lo requer saber quem ele é e o que ele fez. Em outras palavras, é doutrina simples e catequética. As fontes de desespero são definitivamente fundadas numa superestimação dos poderes dos inimigos do cristão, que são o mundo, a sua própria natureza, a carne, a morte e o diabo. A resposta ao desespero é assim um entendimento apropriado do poder dominador do Deus que se fez fraco, assumindo carne humana e morrendo na cruz. No papel, é claro, isso parece bem direto, mas a alma humana é um campo de batalha no qual o teólogo da glória luta constantemente para superar o teólogo da cruz. Então, com base nesta citação, nós podemos olhar para o que se faz teologicamente em Wittenberg e que aparece também na nossa identidade confessional no curso de teologia da Universidade Luterana do Brasil. Uma pergunta importante nesse momento, como Lutero e seus colegas, e aqui é importante mencionar que há uma equipe teológica, como eles trabalhavam teologicamente e como isso se aproxima daquilo que nós trabalhamos. Para muita gente, a teologia é algo que brota da experiência da pessoa, mas não é isso que a Bíblia descreve, não é dessa forma que a Bíblia trabalha. A Bíblia trabalha começando pela própria revelação de Deus.
E as pessoas que usam a Bíblia como revelação de Deus, elas vão ecoar, vão responder a isso. E a partir dessa resposta, a vida surge. Então, vocês têm aqui a lei da fé, a lei do crer, que é a palavra de Deus, a lei da resposta, que é a oração, é um eco do texto, né? E isso faz com que a gente transforme isso no dia a dia, na nossa vivência. Então, essa metodologia ela é diferente daquilo que se acompanhou, por exemplo, no período anterior à reforma. Tem um ditado popular que dizia que se você perguntasse a um trabalhador de uma mina de carvão o que ele acreditava, ele dizia, ou ele ia retrucar dizendo que ele acreditava no que a igreja acredita. Mas e o que a igreja acredita? Naquilo que ele acreditava. E aí o círculo vicioso era outro, ninguém sabia exatamente o que crer. Tanto é que nós temos, na Idade Média, um carregamento de doutrinas que vão além da revelação bíblica, que são estabelecidos pela estrutura eclesiástica da época e também muito pela experiência do indivíduo. Tá? Essas são as duas frentes que o pensamento de Wittenberg vai digamos assim, atacar, ou melhor, redescrever. Por quê? Porque não é a autoridade da igreja e nem a autoridade do crente que estabelecem as verdades teológicas. E isso é fundamental, né, para qualquer caminhada teológica. A partir do texto bíblico, perceber o que ele ensina e viver o que ele ensina. Nesse sentido, a gente poderia descrever rapidamente como eles, então, manusearam isso. Tá? A reforma, ela recupera o passado, é uma volta ao passado, certo? E esse passado é a própria história da igreja cristã, e a cada geração ela precisa fazer exatamente o mesmo. O quê? Preservar aquilo que é teologicamente revelação da palavra de Deus, tá? E essa revelação aqui eu descrevo então como as Escrituras. As Escrituras, elas não foram forjadas pela igreja, elas são palavra de Deus inspiradas pelo Espírito Santo. Ao estabelecer o que é uma escritura, né, a igreja cristã então percebeu que ela não era contrária à vontade de Deus, né, então se estabelece um critério de o que é cristianismo e o que não é. E a igreja precisou, no momento em que começou a ler aquela palavra, precisou estabelecer um software, né? E esse software, esse princípio, né, que são os credos, que são os sumários da fé cristã, eles surgiram justamente para estabelecer como a autoridade das Escrituras se mantém e como essa autoridade está nas próprias mãos de Deus. Então, o Deus triuno é reconhecido e esse Deus triuno se manifesta cristologicamente na pessoa e obra de Jesus Cristo. Quando o século XVI surgiu, haviam heresias, né? O conceito de heresia não é novidade. Desde os séculos 4, 5, a igreja cristã já tinha estabelecido o que era heresia. Heresia era algo contrário a Deus e à revelação de Jesus Cristo como Salvador. E nesse contexto, aqui eu coloco a palavra catecismo, que seria um eco da produção teológica, né? Se nós voltarmos um pouquinho e lembrarmos aqui, a teologia de Wittenberg parte das Escrituras, e o próximo passo é o lex orandi, o eco, então, o ensino, a pesquisa em cima do texto bíblico, né? E o catecismo, catequel, quer dizer ecoar aquilo que está. Então, toda a caminhada dos teólogos de Wittenberg era a descrever a teologia legal e moral e espiritual presente na época, que eram contrárias à vontade de Deus. Se nós conhecemos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, de repente os teólogos medievais e também no período da Reforma manusearam e domesticaram Deus através das suas próprias experiências. Tá? O esquema legal e moral, por exemplo, estabelece que eu fiz algo e eu tenho direito, né? Ou Deus tem que me abençoar porque eu tenho algo de bom dentro de mim e Deus vai fazer o bem para todo mundo. E há um terceiro grupo que vai dizer que Deus me autoriza a fazer as coisas porque Ele revelou para mim algo específico, né? E aí os teólogos vão dizer, não, isso é heresia.
Por que que isso é heresia? Porque isso não está revelado nas Escrituras. Em outras palavras, o eco das Escrituras ajudou a estabelecer aquilo que já existia anteriormente, né? Nesse sentido, a proposta de Wittenberg da reforma, que está sumarizada na Confissão de Augsburgo, é uma volta às Escrituras. E aí nós temos alguns exercícios que Lutero estabeleceu e ajudou as pessoas a fazer. Eu cito aqui os catecismos de Lutero que foram feitos para a teologia do dia a dia das pessoas simples, tá? Ele escreve, né, como os leigos, como os pais ensinam a palavra de Deus. E o que Lutero faz, ele não faz sozinho, eles têm como parâmetro a leitura agostiniana das Escrituras, tá? Por exemplo, quando nós olhamos para essa sequência aqui de uma enfermidade, da necessidade de um remédio e do remédio sendo dado, essa é uma linguagem que nós encontramos, por exemplo, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Não é novidade que Lutero e Melanchthon vão fazer. Então eles vão continuar usando a Bíblia como parâmetro, né? Eles não vão aumentar um ponto à Escritura, tá? Então, você colocar o ser humano na condição de enfermo, teologicamente falando, você precisa de um remédio que é proposto pelo próprio Deus. O segundo artigo do Credo, é a obra de pessoa e obra de Jesus Cristo. Deus não pergunta se nós queremos ser salvos, Ele nos salva. Isso Ele dá gratuitamente para nós. E isso o Espírito Santo nos convence. Então, quando o remédio é receitado, no terceiro artigo do Credo, o Espírito Santo ele vem ao nosso encontro. E ele faz isso pela obra de Jesus Cristo, né? E aí nós temos o Pai Nosso, que é um grande eco, né, de alguém que é filho do Pai. Não é um filho mimado, não é um filho que não sabe o que pedir. Por isso, as nossas orações, o Lex Orandi, que eu mostrei antes, sempre brota das Escrituras, né? Ele brota de uma identidade. Essa identidade é cristã. Cristã porque nós temos um nome, tá? Lutero diz, foi mais adiante, ele queria que isso circulasse livremente entre as pessoas, como nós já vimos, né? Quando é que você tem o remédio, né? O remédio você não tem quando você estabelece critérios de obras de espiritualidade. O remédio você tem quando o próprio Deus entra na tua vida, né? Então há grandes movimentos aqui no remédio sendo entregue. Nós somos salvos porque nós estamos no corpo de Cristo. Nós somos salvos porque nós recebemos o corpo e o sangue de Cristo, tá? E essa é uma dimensão que nós muitas vezes perdemos. Por quê? Nós temos a sensação de que nós podemos controlar a nossa vida. Até podemos, né? Nós temos um período em que parece que está tudo bem, mas vai chegar um momento em que nenhum de nós pode acrescentar um minuto, um segundo à sua própria vida. E Deus faz isso em Jesus Cristo. Quando Lutero, por exemplo, chama a Santa Ceia de remédio da imortalidade, tá? Ao participarmos da ceia, né, nós somos imortais por causa do corpo e o sangue de Cristo, não porque eu tenho algo de imortalidade. Então, Cristo é imortal, né? O verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. E isso tem reflexo direto na nossa vida diária, tá? Quando eu coloco aqui como a saúde restaurada, as nossas petições, as nossas orações não são orações mimadas de um povo que quer as coisas para si. Na realidade, o cristão é o único que percebe que Deus já ganhou tudo na vida, porque Deus está antes da coisa acontecer, tá? E isso a gente faz, por exemplo, quando a gente se envolve na realidade que nos cerca. A vocação tem algo de interior e exterior. Em Lutero, né? Lutero coloca algo interior, né? Eu sou livre interiormente em Cristo, mas eu sou servo exteriormente por causa do próximo. Então, a dimensão vocacional, como aparece aqui, que é um comprometimento que eu tenho com a realidade que me cerca. E isso colocou Lutero, né? Isso não é novidade, né? Isso o apóstolo Paulo faz também. Se nós lermos com cuidado, estudarmos com cuidado as epístolas, nós vamos perceber a mesma responsabilidade, tá? Nós não olhamos para o benefício, nós fazemos, né? Como diz Paulo, por exemplo,
a Filemão sobre Onésimo. Temos que cuidar. Esse exercício ele aparece também digamos assim, numa geração do período da Reforma, e aqui eu menciono um outro exercício mais acadêmico, feito por pessoas que precisam sentar e pesquisar, né? Aliás, uma das coisas que a gente faz no curso de teologia é fazer pesquisa, certo? E a pesquisa requer seriedade, né? Então, nós temos um outro documento que nos ajuda a ver como se faz teologia à luz dessa data festiva, que é a Fórmula de Concórdia. E a Fórmula de Concórdia, ela começa não psicologizando a vida, mas descrevendo a vida em termos de justiça de Deus e justiça humana, né? O pecado original é resolvido pelo próprio Deus. O arbítrio que nós temos, que Deus nos deu e que continuamos a ter, não é para nos salvar, mas é para cuidar daquilo que nós temos à nossa frente. Enquanto que o pecado original é resolvido por causa da justiça de Cristo, que nos é dada na obra dele, né, o arbítrio nos coloca em evidência nas relações. E uma das coisas muito bonitas é, de tudo aquilo que a gente faz, a gente não transforma em cristão, né? Aliás, ser cristão só é aquele que recebe os dons de Cristo, tá? Isso nos é dado na palavra, nos sacramentos e assim por diante. Agora, a nossa interação de identidade, de vocação nas obras, onde nós já vivemos isso de uma certa forma, antecipando o céu, é poder perceber essa liberdade que temos para servir o outro, tá? Então, o arbítrio e as boas obras, elas se juntam aí. Bom, isso não é gratuito, né? Isso sempre, de novo, requer, digamos assim, uma abordagem. Quando nós preparamos os teólogos no curso de teologia para entregar o remédio para as pessoas, não interessa a quem, nós exercitamos as pessoas na palavra de Deus, né? Quando a gente fala em lei, evangelho e terceiro uso da lei, nós estamos preparando vocês para manusear a palavra de Deus de forma que a palavra seja a palavra. Quando nós distribuímos a Santa Ceia, quando nós colocamos e confessamos que Cristo desce ao inferno, por exemplo, ele tem poder sobre Satanás, né? E esse remédio precisa ser entregue por quê? Porque nós temos uma vida através de uma saúde restaurada. Então a nossa organização, né, aqui eu falo em praxes eclesiásticas, elas surgem da liberdade para servir. Então, em tese, né, a gente diz assim, a gente é livre para fazer o que bem entende. Sim, em Cristo, sim. Agora, fora de Cristo, exteriormente, nós servimos. Por isso, a nossa organização visa o quê? E aí vem todo o nosso trabalho organizacional de uma forma horizontal. Nós queremos cumprir as exigências, né? O curso de Teologia da UBA é um curso que requer, que mantém as exigências legais. Tá? Nós precisamos cumprir, nós estamos numa sociedade, então a nossa organização, a nossa estrutura a partir da palavra de Deus é uma igreja no sentido teológico da palavra. E a nossa organização, as leis que nós seguimos, são para o bem comum. Então as praxes eclesiásticas são assim. Isso por quê? Porque nós temos a presença, né, de Cristo, nós fomos eleitos em Jesus Cristo. E nós não somos uma facção em nenhuma seita. Nós não queremos que vocês se tornem iguais a nós, em termos de identidade, mas nós queremos que Cristo esteja presente na vida de vocês, para evitarmos que nós sejamos grupos distintos. Tá? Facções e seitas nunca abraçaram a Confissão de Augsburgo porque não se entendiam como cristãos ou se achavam pessoas diferentes, como eu mostrei anteriormente. Tá? E agora eu entro numa parte desse vídeo, onde eu gostaria de dizer que, além da nossa caminhada, nós temos uma série de oportunidades, né? Lutero, no período da sua vida, teve a oportunidade de comentar o texto de João 14 a 16, e aqui nós temos a oferta gratuita de um curso de extensão. Para que isso? João 14 a 16 é a conversa de Jesus com os seus discípulos sobre o que vai acontecer quando ele não estiver visivelmente com eles, certo? Isso é interessante. O evangelista João registra esse texto justamente para justificar o que nós fazemos hoje, né? Se Jesus não está presente, mas o Espírito Santo está presente, certo? Não é a igreja que vai dominar o mundo, tá?
mas é o Espírito Santo presente. Então, a presença do Espírito Santo em João, segundo João 14,16, foi importante para Lutero entender, e dessa forma ele volta às Escrituras para fazer teologia. E é exatamente isso que eu gostaria, e nós estamos ofertando um curso gratuitamente sobre como Lutero interpretou João 14,16. Tá? Ele não colocou nas mãos dele o trabalho, e nem nós colocamos o trabalho. A palavra de Deus que nós colocamos nas mãos de nossos alunos é para que ela faça efeito na vida das pessoas. Tá? Um outro curso é sobre a vida de Lutero. Tá? Ele é um personagem, você tem biografia aqui. E aqui tem um outro modelo, né? Eu citei nesse vídeo até agora, eu citei os catecismos, a Confissão de Augsburgo, catecismos e a Fórmula de Concórdia. Né? Não olhamos para a Confissão de Augsburgo, né? Olhamos só para os catecismos, a estrutura e para a Fórmula de Concórdia. Mas aqui vocês têm acesso a um curso também gratuito sobre um outro documento que faz parte desse pacote de confessionalidade, que são os artigos de Smalcald. É um trabalho também técnico, acadêmico, que Lutero propôs para discutir num concílio da igreja da época. Então é um assunto que requer sentar à mesa e pesquisar. Então aqui você tem mais uma oferta de um curso onde você pode se aprofundar na confessionalidade do curso de teologia da UBRA. Tá? O curso de teologia segue, então, uma matriz curricular que propõe isso, você pode olhar com mais atenção. Nós temos uma teologia e Bíblia, ou Bíblia e teologia, para quem já é egresso de um curso e quer ter essa confessionalidade no seu trabalho. Tá? Aqui nós temos, então, a ênfase bíblica e teológica, que requer, ou que ajuda a gente a manter esse layout, né, que eu descrevi anteriormente, né, de como a teologia confessional trabalha. Tá? Ela não trabalha em cima do ser humano, mas ela trabalha em cima de um Deus que vai ao encontro do ser humano e que continua fazendo isso. Nós temos agora uma oportunidade de olhar para Lutero e também a identidade confessional através de um simpósio em parceria com o Seminário Concórdia. Tá? Acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Né? Antes que eu esqueça, né, todos os links que eu estou mencionando estarão na descrição abaixo desse vídeo. Você pode consultá-lo posteriormente. Vocês têm uma série sobre a Confissão de Augsburgo, preparada pelos professores do Seminário Concórdia, e aqui você então se aprofunda melhor e mais na Confissão de Augsburgo, tá? que é justamente a razão desse vídeo em si. Tá? Então, uma série aqui, um playlist, né? Também vai estar embaixo na descrição desse vídeo para você assistir e ver então os artigos de como Melanchthon, que redigiu e apresentou publicamente, se manteve cristão usando então essa confissão pública de fé. Nós temos bibliografia, tive a oportunidade de escrever um texto sobre os catecismos de Lutero para o povo de Deus, e também nós temos o livro de Concórdia, que é o livro que existe à disposição. Você também tem o link, né, onde você pode encontrar na Amazon, nas editoras que vendem o livro, e aqui você tem os documentos e todos disponíveis. Tá? Se você quiser ter contato com a coordenação, você está aqui, né, você está disponível, e a gente pode conversar mais, né, através da minha interação com vocês. Sempre lembrando que o curso de Teologia é uma parceria entre a mantenedora Aelbra, a IELB, Seminário Concórdia, UBRA, e nós estamos na ponta, então, do curso de Teologia. Né? Então, essa troca aqui, essa caminhada conjunta nos compromete de tal forma que a gente possa fazer o melhor, né? Mantendo, então, seriedade teológica e comprometimento teológico. Certo? Eu espero que vocês tenham tido um bom aproveitamento, se identificando confessionalmente, e eu quero terminar este vídeo com uma oração, tá? Onde vocês podem perceber qual a nossa intenção ao produzirmos esse material disponível para vocês. Senhor Deus, Pai Celestial,
Tu preservaste o ensino da Igreja Apostólica através da confissão da verdadeira fé em Augsburgo. Continue a lançar os brilhantes raios de tua luz sobre a tua Igreja, a fim de que nós, sendo instruídos na doutrina dos bem-aventurados apóstolos, possamos andar na luz da tua verdade e finalmente alcançar a luz da vida eterna. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.